Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Eu espero, irmão, que pelo menos nós aqui, da manhã, possamos estar transformando os nossos pensamentos, porque só vamos mudar se nós transformar nossos pensamentos. Hoje eu quero meditar em Provérbios capítulo 23 e 7. Não é o que nós vemos, é o que nós pensamos, irmão. Preste atenção, não é o que você vê, é o que você pensa. Nós vamos Provérbios 23 e 7, que diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. E agora Números 13 e 30, que diz: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui é quando os espias foram enviados por Moisés para trazer um relatório, aonde o que eles viram foi luta, problema, dificuldades gigantes, mas também no meio, irmão, daqueles problemas estava lá a terra prometida. No meio dos problemas é que está a tua vitória. No meio dos problemas é que você vai avançar no nível. No meio da dificuldade é que você vai experimentar o melhor de Deus. Aleluia. Volto a repetir, não é na praia que você vai encontrar os peixes mais poderosos, mais cheios de vitamina, como é que se diz? Ômega 3, não, é lá no fundo. Lá no fundo tem perigo? Tem gigante? Tem problema? Tem, mas tem o teu nível avançado. Ou você permanece andando pelo que você vê, ou você vai até lá e cava e vê a palavra de Deus. Amém. Se você quer ver a palavra de Deus, você vai ter que lutar contra ti mesmo, contra a carne e contra aquilo que você tem aprendido até agora. Você enche a cabeça, encheu. Quantos anos você tem? 30 anos? São nos 20 e tal anos só do que o mundo te deu. Se você não viveu pela palavra de Deus, ou se você não está colhendo o melhor de Deus para a tua vida, é porque você ainda está andando pelo que você imagina. Você ainda está escravo daquilo que te prende. O que é os teus pensamentos. Quando você vê, ou quando você é exposto no meio das tempestades, é que se vê o que você pensa. Ou você garra a palavra de Deus e assume a tua posição como filho, como herdeiro de Cristo, como filho do dono do mundo, que vai resolver o caos, ou você se torna o caos, ou você se torna igual a eles, que pensam tudo negativamente. 10 pensaram negativamente, 10 falaram, eles vão nos esmagar como gafanhotos. 10 pensaram, não vai dar certo. 10 pensaram nos problemas, nos gigantes. Mas 2, irmão, que fizeram toda a diferença. Aqui não é maioria ou minoria, aqui é quem pensa igual a Deus, pensa igual a tudo. Não entendo. Mas a maioria pensa. Não é o que a maioria pensa, é o que a palavra de Deus pensa, é o que Deus pensa. Se você quer pensar como Deus, você precisa ler o que Ele falou, perceber o que Ele falou. E se tu não ajuda, se você não consegue, aí vem o Espírito Santo. Então você tem que pedir ao Espírito Santo: revela-me a palavra de Deus, leva-me para Cristo, leva-me para o Verbo. O Verbo é Cristo. E nós precisamos identificar o Verbo, a palavra. E quem nos explica? Quem é o nosso professor? É o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo é o nosso professor, que vai nos explicar. E não só explicar, ele vai fazer algo muito mais forte. Ele vai nos revelar. Ele vai pegar a palavra que está lendo, vai tornar viva. Pega no teu coração. Eu tenho o poder. Assim como eu entro nas profundezas de Deus, assim também eu, como uma espada de 2 gumes, através da palavra de Deus, eu entro no teu coração, eu transformo a tua vida, porque o Espírito Santo transforma a nossa vida. O Espírito Santo, através de uma vida de palavra, sobre a palavra, sobre a intimidade da palavra, revela-nos os seus planos.
Deus são que você avance. Aleluia. O que você vê é o que pode influenciar. O que você tem visto é o que pode te influenciar. Se você só vê derrota, só vê derrota, só vê derrota, então você vai ser um derrotado, porque assim como você pensa, assim você é. Aquilo que você vive falando, não, eu não consigo, eu tenho medo, eu tenho tristeza, meu pai não me ama, a minha mãe não me ama, o meu filho é um capeta, o meu filho é terrível. É assim que vai ser mesmo, para ti vai ser assim mesmo. Bem-vindo à realidade. Se você não deixar a palavra de Deus renovar a tua vida, você vai continuar assim, mas eu tenho toda a vida essa minha dor. Pega essa dor aí, então fica com ela. Você não quer ir para a profundidade, você quer transformar. Você quer transformar essa situação, você vai ter que pensar como Deus. Agora então nossos pensamentos são altamente poderosos, irmãos. Os nossos pensamentos, eles se tornam palavras, que depois se tornam atitudes e que depois se tornam a nossa vida. Os nossos pensamentos se tornarão palavras que sairão de tantas vezes que você vai falar, e você vai descer o coração, você vai falar com a sua boca diariamente, pode ter certeza disso, e vai virar a tua vida. E você vai viver pelas suas palavras. Você vai viver pelos seus pensamentos, que se tornam palavras, que se tornam atitudes. Vou repetir, você vai viver pelos seus pensamentos, que se tornam palavras e que se tornam a tua vida. Meu filho, então a Bíblia fala, Salmos, né? Ensina-me a contar os meus dias. O problema é que você não conta, não presta atenção. Você não presta atenção. Quem não presta atenção vai viver enganado. Você quer viver enganado ou quer viver pela palavra de Deus? Então presta atenção no que você está falando primeiro. Pensa, de onde é que é oriunda? De onde veio esse pensamento que você está pensando aí? Vem! Se está te levando para baixo, se te deixa com medo, se te deixa inseguro, se te deixa confuso, não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não confunde. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus renova, a palavra de Deus inspira, a palavra de Deus motiva. Aleluia! Observe que tipo de pensamentos você vem cultivando. Quais são seus pensamentos diários? Acabou o dia, o que é que você está pensando? Quais são os pensamentos? São iguais à palavra de Deus? Ou são iguais às derrotas que você tem vivido? Preste atenção no que você pensa, porque assim o que você imagina, assim sucederá. Pode até demorar, mas vai acontecer. Mas é da mesma forma a palavra de Deus. Pode até demorar, mas vai acontecer. Se a tua palavra for a palavra de Deus, e se você viver diariamente, se acostumando a trocar os seus pensamentos, lembra que nós falamos? Como trocar os pensamentos carnais pelos espirituais. Se você fazer isso devagarinho, o Espírito Santo assumirá o comando da tua vida, e aí você vai ver milagre. Aleluia. Aí você vai ver maravilhas. Mas é esse o caminho do crente: é transformar, é recitar a palavra de Deus, é pensar na palavra de Deus. Eu tento pensar, pastor, mas acontece aquilo outro, e eu não consigo. Meu filho, você tem que conseguir. Não tem essa que eu não consigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece está à minha espera todo dia de manhã quando eu me acordo. Aquele que me fortalece está à espera que você durante o dia fale para ele, converse com ele, entenda ele, leia a palavra dele, recite a palavra dele, como ao Corão. Tem que decorar, falamos ontem. Aquele que pode todas as coisas, irmão, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Só opera esse poder se você orar, se você ler a palavra, se você viver pela palavra. Agora você quer ler 5 minutos de Bíblia e o resto tudo de televisão, 5 horas de televisão, e quer ter vitória. 5 minutos, tem gente que nem 1 minuto de Bíblia tira todo dia, mas tira tempo para ver um filme de 1 hora e tal. Um filme que vai
influenciá-lo nas suas decisões. Então comece a identificar, preste atenção no que você tem pensado. Você tem pensado como Deus, com Deus? Você tem pensado em Deus? Você tem pensado com Deus? Porque se tu não tiver como, você nunca vai pensar como. Primeiro você tem que pensar em, com e depois como. Primeiro você tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo para pensar igual ele, senão você vai ser herético. Senão você vai ter apenas uma letra, não o rema de Deus. Você vai pensar sempre de forma carnal, porque a sua carne vai dizer, não, a palavra não diz isso aí, não tem problema, e assim por diante. Ela não vai transformar, ela vai só te informar. A diferença de transformação com informação é a revelação. Ou você tem a revelação ou você apenas é informado. Tem gente que por causa da secura espiritual não consegue entender as coisas do Espírito. Ficam sempre na carne, toda a vida na carne, e se acostumaram tanto na carne que ninguém tira da cabeça dele. Ninguém tira da cabeça dele. Vive naquilo ali, anos e anos. Tinha um irmão aqui na igreja, irmão, que ele agora não está mais, mas ele não conseguiu transformar a mente dele. Alguém fala que ele não tinha condição, mas não, ele viveu escravo daquilo. Os pais orientavam ele, não sei se deram tapa na cabeça, não conseguiu transformar. Continuou a mesma coisa. Por quê? Porque a situação é que moldava ele. Ele não transformava o mundo, ele era transformado por aquela situação. Então esse gigante é o teu medo. Esse gigante é o teu medo. Então você é que, ou você transforma a situação e seja verdadeiro, ou senão você vai ser escravo de uma mentira que você tem como verdade. Isso é uma coisa que deixa você embaixo, não é transformação de Deus. Uma coisa que faz você ficar medo de falar, então você não tem verdade na tua boca. Você tem mentira, porque você tem medo de enfrentar o que você precisa enfrentar. Ou você pega lá, eu subo animosamente porque Deus vai me dar, ou então você fica sempre derrotado pelos seus pensamentos, porque aquilo que você imagina é aquilo que você vai ser. Não é eu que estou falando isso aqui, não é eu que estou falando, eu só estou argumentando o que já está escrito. É como você vê que vai fazer você escolher pensar, como você vai pensar. Então você viu uma coisa, então você ou transforma o teu pensamento, ou você vai ficar como você vê. Porque assim como você pensa, acontecerá. É relativamente simples. Comece agora a ter somente pensamentos da palavra de Deus. E quando vier pensamentos carnais negativos, bloqueie-os, substituindo-os pelo que Deus pensa da sua palavra. Tem uma dor no corpo? Fala assim, ó, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas dores, e ainda que continuar doendo, você tem que, é uma guerra espiritual, é uma guerra que está aqui, não está aqui, ó. Tu não vence porque está aqui, ó. Tá no teu coração, já está implantado há anos ali. Então você vai ter, enquanto não ter, mudar suas atitudes, continuarás a receber aquilo que estás vivendo. Enquanto você torna Satanás maior, Deus quer que você o torne maior nessa situação. Ou você dá para Deus e tenha coragem de enfrentar o Golias, coragem de enfrentar os gigantes, ou você vai ser escravo desse gigante o resto da vida, porque ele não quer te matar não, ele quer te escravizar para que você se torne um exemplo de alguém que não venceu naquela área. Os teus amigos vão ver, ele não vence naquela área. A tua família vai dizer, poxa, ele não toma uma posição de verdade, não toma uma posição verdadeira, ele continua tomando uma posição errada. Ele foi acostumado disso desde pequeno, continua ali. Então não está sendo transformado pela palavra de Deus, ele está sendo transformado pelas emoções relacionais de família, de amigos, de trabalho. Tem gente que continua escrava no trabalho, nunca cresce no trabalho. Demônio está ali não, aí está ali não. Não é porque o diabo lá é mais forte, é porque você não toma a sua postura. Mas pastor, eu chego em casa, confusão lá com toda a vida com a minha esposa. Quando é que você vai perceber onde é que está o gigante? Você vai ter que ir atrás desse gigante, meu filho, e vai dizer para ele, você vem para mim com espadas, eu vou a ti pela palavra de Deus, eu te derroto pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora tem gente que tem medo de falar porque vai
você ser, meu irmão, se você não for verdadeiro, você sempre vai comer as migalhas de Satanás. Você tem que querer, meu irmão. Você quer vitória, mas vive na derrota. João 15,7 diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Sabe por quê? Porque nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se você quer ser um discípulo de Cristo, você tem que ter a coragem de Jesus. Jesus chegava no meio e falava a verdade. Ele falava sempre a verdade. Sempre olhava para os humildes, pelos perdidos, porque Cristo é um hospital, meu irmão, que cura a alma e o corpo. Ele curava a alma das pessoas, o corpo, mas também curava a alma. As pessoas que encontraram Jesus nunca mais permaneciam nela, e enfrentar os Golias delas. A primeira coisa, o primeiro sintoma de uma pessoa que está liberta é com Jesus. Quando vem aqui e é liberta, ela leva essa liberdade para o relacionamento dela. Ela leva. O marido vai ver ela diferente. O marido vai ver ela. O marido pode até não gostar de alguma atitude que ela tomar. Não é verdade? Mas vai dizer: poxa, que mulher de Deus que eu tenho agora. Eu já tenho. Nossa, agora tem até uma mulher que tem uma autoridade. Ela tem uma autoridade aqui nessa casa. O pecado não consegue mais ser implantado, porque o marido é santificado pela esposa, que é crente, e a esposa é santificada pelo marido, que não é crente. Meu irmão, você é que santifica as coisas através da palavra que está contigo. Amém. Aleluia. Lembre-se, ok? Nossa mente se torna o que fazemos repetidamente. Eu vou repetir. Nossa mente se torna, ok? O que fazemos repetidamente. Por isso que você precisa repetir em ler a palavra de Deus. Você precisa falar até em voz alta, se for possível, a palavra de Deus, até que ela se torne. Tem um livro que eu me inspiro muito nele, e de vez em quando eu estou lendo ele assim, não lendo todo, mas as partes da palavra de Deus, que é o A Poder em Suas Palavras, quando ele ensina a nós aprendermos em determinadas situações de enfermidade, de problemas, a palavra de Deus. E ele recita a palavra de Deus poderosamente como um dicionário. É uma dica que eu dou essa manhã. Amém? Essa história aqui, meu irmão, sempre impressiona nós, porque por que uma turma diz que não vai dar e outra turma diz que vai dar se o problema é o mesmo? Eram situações diferentes? Não, era a mesma situação. Era lá os gigantes que estavam lá naquela cidade. Então, meu irmão, o problema não está nos outros, está em ti. O problema não está lá no gigante, não é problema. O problema não é o gigante. O problema não é o lugar que você está naquele. Porque onde você pisa o seu pé vai se tornar santo. Onde você pisa o pé tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Se não for, descubra onde é que está o gigante e encare o gigante de frente. Não aceite as coisas erradas que o gigante tem feito. Se revolte contra essas coisas erradas. Porque se o gigante está lá, ok? O que vai fazer a diferença não é o gigante sempre esteve lá. O gigante sempre está lá. Sempre vai ter gigante. Vai no mar, sempre vai ter problema. Vento, tempestade, vai ter. Mas é lá. Se você quer passar o teste, você tem que se curar aqui dentro. Ou você sobe animosamente, ou você nem sobe. Você fica toda a vida assim no meio tempo, na lenga-lenga. A onda do mar. Você não se posiciona. Davi, meu irmão, se posicionou. Tinha gente melhor que ele ou não tinha? Tinha. O próprio Saul, ele disse que era um grande homem e tal. Não se posicionou nada, ficou com medo do gigante. Os que eram para fazer a diferença, tem muito crente que é para fazer a diferença na casa, no mercado, aonde trabalha, e é esse crente que é um derrotado. Não transforma, tem medo de encarar a situação. Não cresce. Cada oportunidade que tem para crescer, ele joga fora e vive com medo.
essa situação ali não vence, pois é ali que Deus quer vencer, é nos teus medos, é naquilo que vem te atormentando, que você precisa se posicionar. Você tem medo de gigante? Que gigante tem poder, rapaz? Esse gigante não tem poder para nada. O que tem poder é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tenha medo de enfrentar os teus gigantes, porque se você não posicionar, você tem que vencer antes. A mulher falou, 12 anos, eu falei domingo. Ela pensou no seu coração e disse: se eu tocar na hora do vestido de Jesus, eu vou ser curado. O filho pródigo, não interessa qual é o gigante, se você se posicionar, ele vai ser derrotado, porque ele já foi vencido. Não é uma questão que você vai vencer, não, é uma questão que você tem que entender, que você já é maior, que você já venceu, você já é mais que vencedor. Não é que você vai ser mais que vencedor, não, você não entendeu. É que você já é, mas você não se posiciona. Você tem medo de se posicionar. Você já é mais que vencedor. É a palavra de Deus que fala. Você é o que a boca de Deus diz. Amém. Então você tem que pensar. Então, se a boca de Deus fala que você é mais do que vencedor, então você tem que se posicionar. Porque note bem, toda vez que você se posicionou, Deus transformou a sua situação. Foi ou não foi? Foi. Toda vez que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está na igreja. Então, enquanto nós não entendemos que não é o que nós vemos, é o que nós pensamos, nós vamos continuar pensando derrotado, vivendo uma vida, vivendo com os gafanhotos, vivendo com medo dos gafanhotos, vivendo com medo da situação que te levou a esse caos. Em nome do Senhor Jesus, esta manhã Deus quer que você pense como Ele. Pense como Deus. Entre na vontade de Deus. A vontade de Deus é que você leia a palavra, medite na palavra, medita dia e noite e fale dela, porque ela vai ser o Senhor da sua vida. A palavra vai dominar o teu gigante. A palavra de Deus vai imperar na tua vida. Oh glória! Você vai ver os milagres de Deus acontecendo, porque você vai subir animosamente. No meio do gigante, você vai subir animosamente, porque você já morreu, e aquele que está em ti é Cristo. Ele vive. Cristo é o verbo é a palavra é que manda. A palavra diz haja e haja. A palavra diz seja feita isso e vai ser feito aquilo. A palavra diz você é mais que vencedor e você é mais que vencedor. A palavra diz que Ele te cura as suas enfermidades, Ele cura as suas enfermidades. A palavra de Deus vai ser a que vai o teu guia. Ele é o teu guia, a palavra é o teu guia. Se o teu guia é a palavra de Deus, você se prepara, porque você está a caminho de vencer gigantes, a caminho de vencer Golias, a caminho de entrar na terra prometida. E a terra prometida já está em nós, o reino já está em nós. É a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Amém?
sendo derramada na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, nas nossas reuniões. A glória de Deus vai ser manifestada, derramada em Senhor essas cidades. Vamos ver a tua glória em nós. Oh, remacalabandarás. Senhor, meu Deus, oramos também pela cidade aqui no Verde da Glóriazinha. Oramos, Deus, para que o Senhor se manifeste. Lá do Sérgio também, lá no Rio da Soura, visitamos ontem. Deus salva, seus portugueses, salva, batiza, transporta e levanta o Senhor para conquistar a terra. Nós estamos, Senhor, animosamente subindo e não vai ter gigante que possa resistir. Mover de Deus, agir de Deus, Ele vai agir, o Senhor vai agir. Porque diz a tua palavra, se há um povo que se chama pelo meu nome, aleluia, chega da batalha, se humilhar e rasgar os corações. Ah, meu Pai, nós nos humilhamos e rasgamos o nosso coração e já tomamos a decisão, Pai, e estamos dispostos a te ouvir, a te obedecer e a caminhar contigo até a luta de Deus. No nome de Jesus, fortalece e nos leve à tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meu Senhor, cadê os irmãos? Tem gente aqui ainda, ou tem 4, tem ainda gente aqui, gente. Deus abençoe você nesse dia, tá bom? A paz da sua irmã Elaines Grace. Meu Deus, que alegria de ter a irmã Elaine, tá aí ainda, querida. A paz do Senhor, meus amados irmãos, também estava agora orando. Que bênção, querida. Que alegria de ver essa gente que a gente ama. É o Nicanor, olha que maravilha, tanta gente aqui, ó. Tá bom? Deus abençoe. Às 13 horas nós vamos ter mais uma programação com a pastora Nildinha, que é a Oração da Vitória, aonde é um programa especial para você pedir oração, ok? E nós temos um caderno de oração e também temos ali um grupo no WhatsApp. Eu vou ver se eu consigo para que a mãe coloque ali, para que você possa entrar nesse grupo, onde um ora pelo outro. Acabamos de testemunhar mais um livramento de Deus, né? Lá, em alguém que foi hospitalizado. Mas nós vimos o poder de Deus. Um abraço a todos, um dia maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui, onde é que eu estou aqui? Onde é que está aqui? Vamos ver se vira. Ah, está aqui. Deus abençoe. Um beijo no coração, a paz do Senhor Jesus, e vamos lutando, porque nós vamos conquistar muita coisa com Jesus e para a glória dele. Bom dia, na paz do Senhor.